Boa noite a vocês, canal Selmo Camargo, canal Carlos Alberto. Ontem eu falei com o Carlos para a gente fazer essa live junto hoje, por alguns motivos. Primeiro, porque eu acho que tem muita gente, e eu não falo isso com humildade, não, falo com soberba mesmo, que tem que entrar na fila do perdão. Pedir perdão ao Selmo Camargo e ao Carlos Alberto. Eu acho que tiraram nós do ar aqui. O que foi que houve? O que foi que houve, Carlinhos? Saí foi do ar. Como eu estava dizendo, durante muito tempo, nós avisamos, nós falamos do que estava acontecendo. Durante muitos e muitos programas, muitas lives, era o Selmo Camargo e o Resenhando. Os corneteiros, aqueles que só traziam a mensagem do mal, aqueles que só falavam as coisas ruins sobre o Ceará. E eu sempre me perguntando por que é que eu enxergo uma coisa e o torcedor enxerga outra diferente. Por que é que o torcedor acha que falar a verdade é algo que machuca? É algo negativo. Eu aprendi que a verdade cabe em qualquer lugar. Foi assim que eu cresci, foram os valores que eu recebi do meu pai, da minha mãe. Por que é que a gente fala a verdade e a gente vira o inimigo número 1 do torcedor, do babão, daquele conselheiro que não gosta de ouvir a verdade? E aqui, para falar em conselheiro, deixa eu mandar abraço para 2 que eu aprendi a querer bem. Meu amigo Cavalcante. Cavalcante apaixonado pelo Ceará. Cavalcante é o coroa da barba branca e do chapelão. É famoso, Cavalcante no meio da torcida do Ceará. Hoje falou para mim, Selmo, não vou ao jogo. Vou colocar um tango e assistir em casa, e depois assistir a sua live. E a outro, o doutor Germano Siqueira. Grande torcedor alvinegro. São 2 conselheiros, por incrível que pareça, né? de situações diferentes, mas que amam o Ceará. E que ninguém está satisfeito com o momento do Ceará. Vencer o Londrina hoje era obrigação. Não dá para fazer festa vendo o Ceará vencer o Londrina. Principalmente porque não apresenta o futebol que a gente possa dizer assim, com esse futebol aí dá para a gente pelo menos escapar com louvor. Não dá. É complicado. A matemática do Ceará ela é apertada. A matemática do Ceará ela é pequena. Ela é justinha. É difícil demais. Muito difícil a gente pensar que vai ser fácil para o Ceará, que vai dar certo e que a gente pode ficar tranquilo, que as coisas vão evoluir de forma natural e que a gente vai escapar. Não. Eu, sinceramente, há muito tempo eu falo sobre isso porque a gente faz uma leitura mais dinâmica que eu vou falar, uma leitura sem amor. Quando eu estou... Não sei se você está escutando o que eu estou falando, Carlinhos. Sim. Pode continuar, Salminho. Quando a gente faz essa leitura, quando a gente traz essa leitura realista, de ser aquele torcedor que torce para o melhor, mas que mostra que o pior pode acontecer, é isso que eu quero que você entenda. Não significa que a gente torce para ser ruim, que a gente torce para a coisa descambar para um lugar que não vai ser legal. Não é nada disso. É porque a gente sabe que fazendo errado, fazendo mal feito, não tendo regra nem projeto, um dia você chega em lugar que você não queria estar. E foi assim que o Ceará chegou aonde está hoje. O Ceará hoje é um time quebrado. O Ceará hoje é um time sem futuro. Sem futuro, que eu falo de perspectivas, de coisas boas. O Ceará não tem mais dinheiro de Copa do Nordeste para adiantar. O Ceará não tem mais dinheiro de Copa do Brasil para adiantar. O Ceará não tem verba de Campeonato Brasileiro para adiantar. Gente, o Ceará hoje é um time quebrado,
que tem que vender suas joias a preço de banana, como fizeram ontem com o Júlio, para pagar salário. Ora, meu amigo, se você constrói uma vida inteira um projeto para ter uma base que possa sustentar o clube, dando jogadores, dando ídolos e resultado financeiro, e na hora que você precisa de um dinheiro, você se desfaz de um ativo que poderia ser um ativo que valeria 20, 25 milhões ano que vem ou daqui a um ano, para pagar salário. Isso mostra o que há muito tempo a gente fala, Carlinhos. Não há planejamento de nada dentro do Ceará Esporte Clube. Tanto não há planejamento, Carlos, que o Ceará começou um ano com um projeto e no meio do ano esse projeto já não existia mais por completo. Foi desfeito um time que foi feito no começo do ano e agora o Ceará entrou na paranoia de fazer um outro time, porque aquele e os que fizeram não prestaram. E aí o pior não é isso, né? O pior é que sai todo mundo e ninguém repõe ninguém. E o cara que continua é o cara que é o causador de tudo. Porque tem nome e CPF, Carlos. Tem nome e CPF. João Paulo Silva. O incompetente, o incapaz. Que tá o mentiroso. O que não tem palavra. Mentiroso, quanto mais. O que ele diz um dia. Carlos, eu já digo isso há muito tempo, você sabe disso. O que ele diz de manhã, você não vale até o meio-dia. O que ele diz meio-dia não vale até o final da tarde. Acredita nele quem quer. O apelido de Pinóquio que deram a ele não é à toa, não, cara. Não é à toa, não. Mas mentir não é o principal defeito do presidente. Mentir, muitas vezes, em muitos casos, Carlinhos, pode ser até uma defesa momentânea de alguém. No caso dele, não é nada disso. Ele mente porque ele não sabe o que faz, Carlos. Ele não tem convicção do que faz. E a gente viu claramente isso. Várias ocasiões, em vários momentos, o presidente do Ceará, o que ele fala é um pingo no oceano. Essa que é a verdade. Eu não assisti o jogo, eu fiz questão de não assistir o jogo, por isso eu não vou falar sobre o jogo. Eu sei que terminou de 2-1, porque na volta eu fui para a casa de uma irmã minha, me reuni com alguns primos, e na volta agora eu botei na TV do carro e vi já no finalzinho que terminou de 2-1. Tá? O resultado é um resultado que os 3 pontos a gente tem que comemorar muito, Carlos, porque se a gente pensar na possibilidade de fugir desse Z4 aí, qualquer 3 pontos em casa, e principalmente contra o concorrente direto, eu acho que é válido. Na minha opinião, eu acho que resta mais uma vaga para o Z4, e essa vaga está entre Cuiabá, Ceará, Náutico e Avaí, com muito mais probabilidade para o Ceará, é claro, até pela colocação na tabela, Carlinhos. E pelo futebol. E pelo futebol não jogado, né? Corroborando o que tu falou aí a respeito de um time sem projeto, de um time que hoje não tem de onde tirar, tem que vender o almoço para poder jantar, para rimar, né? Eu falava, bem no começo do canal, Selma, acho que tu não tinha o teu canal ainda, que o Ceará estava construindo. Cara, se você puxar lives de 2022, 2023, eu usava muito a palavra castelo de cartas. É exatamente isso que está acontecendo. Está desmoronando o castelo de cartas. Não foi construído em cima de uma base. É você fazer uma construção sem alicerce, fazer uma construção em cima de uma duna, ou até para poder ficar mais parecido, que é o Ceará, fazer em cima de um lamaçal. Um dia essa obra cai. E o lamaçal que o Ceará porque você para fazer uma obra, você tem que limpar primeiro o terreno, né? Isso não foi feito no Ceará. Depois, você fazer uma base, fazer o projeto, para depois você construir o que era para ser o Ceará. Não, foi feito pulando etapas, não teve projeto, é aquele cara que
que economiza de pagar o arquiteto e começa a fazer puxadinho e de repente manda quebrar porque o quarto ficou pequeno demais, porque ele gastou muito mais. Ele gastou muito mais porque quis economizar com o arquiteto, e aí você fica quebrando. É o Ceará, gente. O Ceará, eu acho uma comparação muito válida. E o Ceará fez a sua base não, fez a sua obra, sua construção, que é isso que o Ceará foi construído depois da saída do Evandro, em cima de sem uma base, sem um alicerce, sem projeto. É o Ceará. Cara, o Salmin, ainda bem que você não assistiu o jogo. O Ceará tá na hora. Cara, eu sei que não é bom ficar trocando treinador, mas o Daniel mostrou que não vai tirar o Ceará da situação. Eu sei que você não pode botar a culpa no treinador, o treinador é mais um, certo? Mas, cara, não sei, eu não sei. O treinador, o Ceará é perdido. Nem um mínimo padrão de jogo, de uma jogada. O Ceará não tem nada, o Ceará não existe, Selmo. Você fala o seguinte, bola parada. Carlos, você fala o seguinte, ó. Tem treinador que tem time ruim, mas o time ruim dele tem padrão. É isso. Porque muitas vezes, por exemplo, você vê time na 4ª divisão, na 3ª divisão jogar, e você vê que tem uma forma de jogar, tem uma maneira de jogar, tem um padrão de jogo. Muitas vezes não é um grande time, mas existe taticamente um desenho ali que você enxerga. O Ceará é um bando, Carlos. O Ceará é um bando. O Ceará você não consegue enxergar nada, sabe? Além da falha individual dos jogadores, porque são fracos individualmente falando. Ô, Carlos, esse time do Ceará, aí, se você colocar na Série C, ele vai ter dificuldade de ficar entre os 8. Você pode ter certeza, Carlinhos. Pode ter certeza. É um time, Carlos, um ataque desse que nós temos hoje é uma vergonha. Além, Carlos, de nós não termos contratações de peso que pudesse mudar o patamar do Ceará na janela, e eu fico impressionado quando o torcedor ainda tem a coragem, coitado, de, talvez, meu Deus, por amor, cegamente diz o seguinte: não, mas na janela do meio do ano o Ceará vai se reforçar. O Ceará nem tem dinheiro, gente, para se reforçar. E não tem no mercado um profissional que vá buscar jogadores que possam fazer diferença. A gente está no mato sem cachorro, literalmente, esse é o termo. Esse é o termo, não tem condições. Agora, veja bem, Carlos, ganhou, beleza, show de bola, maravilha, tudo beleza. Mas a minha preocupação, Carlos, ela é além, muito além disso. A minha preocupação é a gestão. A minha preocupação são as movimentações que são feitas fora de campo. Carlos, preocupa as movimentações do Ceará. Ontem o Ceará fechou um contrato com um banco chamado Genial. E quando a gente vai olhar o banco é investigado, Carlos, em diversas ocasiões. Tem matérias e matérias aí na internet de envolvimento até com lavagem de dinheiro. Diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és, meu irmão. É acusado de lavagem de dinheiro, inclusive até de facções. Não sou eu que estou dizendo, é o que eu li na internet. Tem inúmeras matérias na internet. Meu irmão, pelo amor de Deus, o que é que estão trazendo para dentro do Ceará? Pelo amor de Deus. E a troco de quem? De quanto? É uma parceria dessa, Carlos? Aí o Ceará me anuncia a venda do jogador. Ô, Carlos, o Ceará vai receber menos de 3 milhões de reais pela venda do Júlio. Ô, Carlinhos, tu sabia que 3 milhões de reais era 9 meses de salário do Alan? O Ceará pegou uma joia da base, que começou a se destacar e começou a botar no time titular e vendeu por 9 meses de salário do Alan. Quando contrata, Carlinhos, contrata caro. Contrata pagando caro. E quando vende a preço de banana. A quem isso interessa? E por que desse jeito? Rapaz, eu não sei. Mas eu queria entender, Carlos. Eu queria entender.
A fila do perdão para o Selmo Camargo e para o Carlos Alberto, ela está aberta. Você que chegou, você que foi corneteiro, você que não gosta da cara da gente, engula a sua raiva, admita que nós estávamos certos, porque nós há muito tempo alertamos o risco do que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho certeza que eu conheço Carlos Alberto muito bem. A gente não diz isso aqui com soberba. A gente fala isso com tristeza. Eu queria estar errado, Selminho. Porque era alerta que nós fazíamos. A gente não fazia projeção de que acontecia. Aliás, de que aconteceria. A gente fazia a projeção que podia acontecer. Por quê? Porque são dois caras experientes, já vividos, com mais de 50. A gente já viu várias administrações passar pelo Ceará. E ninguém é menino, Carlos. Ninguém é menino. Ninguém dá nada de graça a ninguém, Carlos. O Ceará vive o pior momento da história dele. Mas o que mais me preocupa, Carlinhos, é você sempre olhar para baixo. É você sempre olhar para trás. É o Ceará achar que todas as soluções estão regredindo, olhando. Tem a movimentação, que eu vi até que você falou, de alguns conselheiros querendo que Robson de Castro se candidate a primeiro vice. E há uma movimentação também dizendo que ele, sendo eleito primeiro vice, o João Paulo tende a pedir uma licença e o Robson assumir e João Paulo não voltar mais. Olha, eu vou ser bem sincero a vocês, eu não fico em cima do muro, vocês me conhecem há muito tempo. Entre Robson de Castro e João Paulo, há um abismo. Robson é muito mais gestor do que o João Paulo. Muito mais gestor. Tá? O que não quer dizer que Robson é bom. Robson, para mim, não é bom. Robson endividou o Ceará tanto quanto o João Paulo. O Robson, os 5 anos dele no Ceará, se você pega o balanço, foram 5 anos. O Robson é o maior culpado, Céu. O Robson é o maior culpado. Eu estou falando assim, se você tem João Paulo e Robson para ser presidente do Ceará, Robson é muito mais presidente do que João Paulo. Porque ele tem mais discernimento das coisas. João Paulo é completamente sem discernimento. Agora, querer que Robson volte para o Ceará, para ser presidente do Ceará, com a esperança de que vai tirar o Ceará desse buraco, um dos caras que foi diretamente culpado pelo momento que o Ceará vive hoje, porque a turma que está aí foi a turma que ele colocou. Aí, olha, o Robson, ele conseguiu rebaixar o Ceará com o maior orçamento da história, não vamos esquecer isso. E me preocupa conselheiros de oposição se juntar para fazer essa leitura. Isso beira, gente, o ridículo. Beira vocês não ter o que fazer. Beira vocês não ter o que fazer. Já há uma outra informação também. E aqui o Xandão e o Dino não vai mandar eu abrir a minha fonte. Está aqui por 2. Está aqui por 2. Fonte é que nem amante não se revela. De que também há um movimento de conselheiros de situação, Carlinhos, que não suportam mais e vão pedir a renúncia do presidente. Mas para voltar o Robson não adianta. Eu vou esperar para ver, Carlos, as movimentações. Porque, na verdade, é um labirinto no escuro. A gente não sabe o que pode acontecer. O que eu sei é uma coisa, Carlos. Mesmo diante dessa vitória, nós corremos riscos seríssimos de parar na terceira divisão, o que para nós é, sem dúvida nenhuma, uma mancha na história que a gente nunca teve. Olha, o que o União falou é verdade. Esse câncer, para mim, é um do maior. Esse estatuto. Olha, a não aprovação do novo estatuto decretou o apequenamento do clube. E a gente falava, por isso a gente depositou tanta energia, tanto tempo, para se aprovar esse estatuto. A gente estava lá, eu e o Selminho, brigando, tentando
aglutinar pessoas para fazer lá a cobrança, torcedores, levando para live diretores, falando sobre... Cara, a gente fez o possível e o impossível para esse estatuto, para ver esses 112 traidores e recusar o estatuto, porque o estatuto falava uma coisa, era só uma coisinha: transparência. Não era nem o sócio votar, era transparência. Aí eles usaram o álibi do sócio, né? Mas o culpado maior era a palavra transparência, que era a prestação de contas. Porque no novo estatuto previa a apresentação de prestação de contas a cada 3 meses, supervisionada por um conselho fiscal, mas o conselho fiscal atuante. Havia essa previsão no novo estatuto, né? E, poxa vida, acharam que não era legal, recuaram, declinaram da ideia do estatuto, mas eu não vi ninguém de oposição, ou nem o próprio presidente, quando indagado sobre o que era contra do novo estatuto, eles chegaram a dizer que algo que fosse palpável. O presidente foi indagado numa coletiva sobre o estatuto, ele dizia que tinha coisas que ele não gostava, mas não sabia dizer o que era. Rapaz, é bizarro, Carlos Alberto, é bizarro, sabe? É como é bizarro, como é bizarro alguns canais dizer que não leram o estatuto, não tecia comentários sobre o estatuto porque não tinha tempo. Oh, Deus! Tu já pensou, Carlinhos? E nós botando o nosso na reta aqui, Carlinhos, porque a gente tem opinião. A diferença é só essa. A gente tem opinião. Quantas e quantas vezes eu vi canal aí ligado ao Ceará, falando bem do Ceará, falando que o time montado do Começou era um baita time, que o time tinha evoluído, que o time tinha isso. E eu ficava me perguntando, meu Deus, será que eu estou doido? Será que eu estou enxergando uma coisa diferente de todo mundo? A prova que eu estava no caminho certo, Carlinhos, é o que está acontecendo hoje. A gente sempre esteve do lado certo. E outra coisa, eu ouvi o Alisson. Olha o Alisson. Não sei, ele ficou até de participar, mas não sei, o Alisson é muito ocupado. Ele estava estressado essa semana, mandando para mim uns áudios, que ele participa de grupos. Meu irmão, não sei como ele ainda tem estômago para participar de grupos onde tem babão, sabe? Não dá. Pode dizer que eu participo de grupo. Eu tenho um grupo aqui do Poderoso Vozão que eu chamo de grupo dos velhos, porque a turma aqui parece a turma de 80 anos, é todo mundo muito legal, o nível muito bom, entendeu? E é uma turma que tem basicamente o mesmo pensamento. Eu acho que nós somos no máximo 15 dentro desse grupo. Virou um grupo mais de amigos do que grupo de canal, entendeu? E quem me bota, o pessoal de vez em quando me bota no grupo, eu peço perdão, eu não tenho a menor vontade e nem quero participar de grupo nenhum. Nem me bote também que eu saio. Olha, eu aguento voz do mais querido, que ainda estou lá, tem meu pai lá, que fala pelos cotovelos, meu pai, que é o que comanda lá o grupo, Zé Maria. É o Zé Maria. O Zé Maria, é? Eu pensei que era o velho garanhão, o Zé Humberto. Não, lá o grupo tem pegada. Se você quiser, eu boto você lá. Não. Não, né? Mas o meu pai é comédia. Meu pai é muito comédia. E ele também sempre teve o mesmo pensamento que eu, né? Não, mas teu pai é fisiológico mesmo? Sim. Ele faz parte do grupo, é? Faz, ele jogou na seleção de Itapipoca, jogueiro, jogou, batia racha até os quase 70 anos, tá com 81. Itapipoca não, macho. Vamos internacionalizar o negócio, fazer com o meu amigo Duca da Silveira Salles. Ô, Duquinha, o Duquinha diz assim, macho, quando tu vai para o Naita é Sobral, né? Tu tem que passar em Itapopcorn para poder tirar o passaporte. Itapopcorn. Boa. Então, agora até me perdi o que eu ia falar. Eu estava com raciocínio aqui pronto para falar. Você estava falando do grupo do teu pai. Mas antes disso, eu não sei por que eu fui para o grupo. Sim, lembrei. Então, o Alisson, ele estava muito estressado, que ele participa de um grupo, e o grupo, os caras diziam no grupo, cara, por que vocês são tão sabichões? Por que vocês sabiam o que ia acontecer? Olha só, a que ponto chega o torcedor. Vocês sabiam o que ia acontecer e por que vocês não fizeram nada? Eu falei, macho, o Alisson, macho, eles são apenas torcedor.
E a gente não precisa, a gente nem sabia o que vai acontecer. Agora não é difícil de prever. Ninguém pode adivinhar, mas não é difícil de prever o que poderia acontecer e a gente estava nessa pegada. Então eles estavam culpando o Resenhando porque a gente cantava a pedra e a pedra acontecia. Meu irmão, é o porte mijando no cachorro, cara. Rapaz, é difícil. A cabeça de torcedor é complicado, meu irmão. Ainda tem torcedor desse naipe aí. A gente nem escala. Primeiro, a gente não contrata. Não é a gente que atrasa em INSS, FGTS. Tá? Aqui eu não atraso imposto. Tá? Eu queria entender qual é a culpa que a gente tem de dizer a verdade. Né? O cara parece que a gente falar a verdade, parece que a gente está torcendo contra. Torcendo contra. E eu tenho certeza, eu falo isso com muita propriedade, não há torcedor do Ceará maior do que eu, nem menor do que eu. Mas eu digo a você uma coisa, dos meus 7 anos de idade, até 2022, ou seja, de 78 a 2022, eu acho que quase todos os jogos do Ceará eu estava presente. Vários deles, fora do estado. Tá? Fora do estado. Eu deixei de ir para o estádio naquele 2-2 Ceará e Grêmio em 2022. Ali foi o último jogo que eu fui com meu filho Matheus ao estádio. O Ceará entregou, né, o jogo. Eu disse para ele, a partir de hoje, Matheus, enquanto essa diretoria estiver no Ceará, eu nem sonhava em fazer canal de YouTube. Eu não venho mais ao Castelão. Estão acabando com o clube. E o reflexo é o que nós vemos hoje. Eu não me canso, Carlinhos. Tem dia que eu te confesso, eu não tenho ânimo para gravar um vídeo. Ontem, quando eu vi quando eu vi a venda do Júlio, eu vi todo mundo postando e muita gente dizendo, Selmo, cadê a tua palavra? Eu quero um vídeo teu. O pessoal vem no privado, no Instagram e pergunta. Eu te confesso, eu não gravei. Porque eu sinceramente, eu ontem senti a venda desse menino como se fosse assim, vamos agora entregar os coravara e o que resta é a gente terminar o ano. Foi o que eu imaginei ontem. Acho que o pensamento do Ceará é esse. Sabe? Se escapar, beleza, mas olha o que eu estou dizendo, hein? Hoje são 22 de agosto de 2026. Quando a gente espera reforço, a gente começa a perder os titulares que a gente tem. Detalhe, já são titulares contestados. Né? Porque se pegar e botar nessa meninada na base a responsabilidade de tirar o Ceará de uma Série C, Carlinhos, é uma covardia. É uma covardia. Quando era para nós ter preparado a chegada dessa meninada boa da base. E não a gente pegar e jogar com a base. A base é a base do time da Série B. E colocar nessa base a responsabilidade, Carlinhos, que é carregar o Ceará nas costas de um Melk, de um Júlio, de um João Gabriel, de um Gabriel Silva. Cara, isso é uma covardia. Isso é covardia. Time sem projeto. Time sem projeto, cara. Porque é o seguinte, Carlos, o projeto maravilhoso da base, ele corre risco na temporada dessa, porque se o Ceará cai para a terceira divisão, esses meninos vão ficar marcados. E qualquer hora que a gente lembrar em base, o torcedor vai dizer, vocês pediram tanta base, botaram a base para jogar e caiu para a Série C. É o que vão dizer, Carlinhos. A base vai ficar maculada com o rebaixamento. Ei, Carlos, a história é mais embaixo. A história é muito mais séria. A base, Carlinhos, ela não pode ser a solução dos problemas. A base, Carlinhos, ela deve ser o reforço. O nome já está dizendo, é a base. Isso. O que era para o Ceará fazer? O Ceará era para ter 7, 8 jogadores renomados que pudesse dar um patamar melhor ao time e aí mesclar com a base. Aí era diferente, porque o cara correu. Eu vou dar um exemplo a você. Tu já imaginou o Melk desse jogando? Ali, naquele time de 85, Rubens Feijão e Serginho. E ele, no lugar do Lira, quando o Lira se machucasse,
O cara olhar para o lado e dizer, porra, aqui eu tenho o Rubens Feijão do meu lado, não sou eu que vou ter que resolver. Ele vai jogar por mim, eu vou ser aqui o garoto que pode dar certo. É diferente. No Ceará, o Mel que joga no meio de campo, porque ele diz, meu Deus, sou eu que tenho que resolver. Se não der certo, a culpa é nas minhas costas. Sou eu que o torcedor aponta. E isso está prejudicando, ele está errando muita bola. Acho que a responsabilidade é muito grande. Deixa eu ler aqui o Leonardo Carbaz, que é membro, vai para a tela, diz o seguinte, Carlos Alberto, acabei não assistindo o jogo por estar no evento, mas eu vi pelo YouTube a partir do segundo tempo, aliviado pelo resultado, porém, não mudou meu sentimento. Ainda temo pelo rebaixamento. Tema, meu irmão, porque é difícil ela sair desse rebaixamento, viu? Muito difícil. Eu queria ler a Elisa, que ela sempre tem comentários muito, muito conscientes. Eu até chamei ela para ser comentarista aqui do Resenhando. Ela diz o seguinte, o time em campo é reflexo do que é internamente. Incompetência, fracasso e descaso. Descaso com a camisa, com o torcedor, lamentável. É isso aí, Elisa. Sempre certeira. Há quanto tempo, Carlos Alberto, a gente diz que o João Paulo não tem capacidade de gerir o Ceará? Há quanto tempo, Carlos? Ora, antes dele, eu fiz uma live aqui, se você for buscar, eu botei os inquebráveis e coloquei uma seta eu fiquei na thumbnail assim, ó, apontando. É esse aqui que você quer como presidente? E eu fiz a live todo comentando em cima da provável presidência do João Paulo, né? Já prevendo, é só assistir essa live. Não precisa ser adivinha, é só de saber quem ele era assessor e o que ele fez como diretor de financeiro, onde o time com o maior orçamento em agosto já estava devendo. Ele não sabia nem gerir o dinheiro, que era a função dele, né? Lógico que ele era um pau mandado, quem pegava e quem fazia tudo com dinheiro era o Robson mesmo, que comprava, emprestava, comprava jogador, torrava o dinheiro do clube e botava dentro de um buraco que ninguém viu até hoje, para onde é que foi tanto dinheiro, precisa ainda ser mostrado para o torcedor, eles não querem mostrar, tem diretor querendo as prestações de conta há tempos, e até agora eles não mostram, ficam protelando, não sei por quê, se tem coisa, é tudo ok, por que não mostra? Então, direito da dúvida, né, e deixa a dúvida no ar, não é nem a gente, é eles mesmo que provoca a dúvida da gente, torcedor comum, que não tem acesso às contas do clube, Selmo. Deixa eu mandar um abraço aqui. Na hora, meu irmão. Meus cunhados Valdênio, o Júnior, é meu cunhado também, Gessé Júnior, e a minha sogra, a dona Dolores, que eu quero um bem danado. Me deu o maior presente da minha vida, a dona Jesse. Eita, presentão danado. 28 anos, viu, Carlinhos? Vou fazer de casado, viu? Saminho, eu vou te pedir permissão para a gente levar essa live até 1 hora, pode ser? Não até 1 hora da manhã, 1 hora de live, tá? Falta 15 minutos. Claro. Eu tenho que sair, mas vamos ficar até... Então ainda tem 15 minutos de live ainda, certo? Eu queria mandar um alô para a Maria, rapaz, a Maria lá do Pratinho da Praça da Argentina, minha vizinha aqui. A Maria tá fazendo lá um pratinho, olha, é uma janta, viu, pratinho. Cuidado para você não pegar lá o vizinho, né? Ah, é. E se eu te disser que a gente mora perto, né? Eu moro perto do Medina, moro perto de outros conselheiros e moro perto do João Paulo, né? Graças a Deus eu nunca me encontrei com nenhum aqui. Eu me encontrei, eu tava cortando o cabelo, Selmo. Boa vizinhança sua. Eu tava cortando o cabelo, Selmo, em um certo determinado lugar, né? E aí, eu cortando o cabelo, aí quem senta na cadeira vizinha para cortar o cabelo, adivinha? João Paulo. Acredita? Eu fiz que não conhecia e nem ele fez que me conhecia, então ficou tudo bem, porque se eu fosse levar para putaria, para raiva, se fosse depois de um resultado, não sei não, viu? Não me ia responsabilizar não, certo? Então eu evitei, sabe? Eu evitei, porque eu estava num ambiente público, eu não ia também, né, baixar o nível de brigar dentro de um estabelecimento comercial. Não é do nosso feitio. Agora, não é. Ali, embora tenha muita raiva, porque ele faz raiva, a gente mesmo faz pouca, não faz muito, eu tenho pena. Eu tenho pena não dele ser presidente do Ceará, porque ele não está ali à força, sabe? Eu tenho pena de o cara ser marcado
com o pior presidente da história do Ceará. Live pesada. Carlos Alberto Sambo Camargo, autênticos, visionários, verdadeiros e alvinegros. A verdade dói. Não pode ser contestada. Você sabe quem é esse aqui, né? Sei, é o que botou o dedo na cara do João Paulo. Esse é o virou lenda. O Roberto Nogueira virou lenda. Esse é lenda. Tem meu respeito, meu carinho. Quero um bem danado a ele. Demais. Oro por ele, pela família, porque... Tomara que ele não esteja participando dessas reuniões aí com o Robson. Ave Maria. Esse aí pode ter certeza. Eu botar as mãos e os pés no fogo. Esse aí não participa desse. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, é o homem dos ovos, no bom sentido. Ovos, galinha, pé duro. Rapaz, o homem tem uma... Lá no sítio dele, lá na Caponga, meu amigo, pense. Só ovos de qualidade lá da galinha pé duro dele. Lá tem um... O Carlos Henrique Júnior... Um abraço para ele, o grande Roberto. O Carlos Henrique Júnior está dizendo que está em Limoeiro do Norte. Limoeiro do Norte me faz lembrar de um grande amigo meu, cara que eu quero um bem gigantesco, coração gigante, doutor José Maria de Lucena. Desembargador José Maria de Lucena, meu querido amigo, nós moramos juntos em Recife, eu e o Zé. Isso lá nos anos 1993, né? Lá no Mosteiro de São Bento. E eu quero um bem danado, ex-prefeito, ex-desembargador federal, juiz federal, ex-prefeito de Limoeiro do Norte. Mandar abraço para a Juliana, mandar abraço para a família toda, porque é um cara que eu quero muito bem, mas muito bem mesmo. Zé, um cheiro para tu. Eu sei que tu não está assistindo essa live, mas se alguém tiver, manda para ele esse beijo, André, também, todo mundo, que eu quero um bem muito grande do Zé Maria. Mandar um abraço pro Bebé, torcedor do Fortaleza, mas é um cara que sempre respeitou, tá assistindo a nossa live, é meu amigo particular, um abraço para você. Bebé, Bebé, bota o bode pra berrar. Bebé. Grande babau do pandeiro, né? É, rapaz, tu é doido. O que a gente pode esperar desse Ceará, Carlinhos? Muito sofrimento, muita reza. Só para a gente achar os 17 pontos que faltam para a gente... Vai ser difícil. Vai ser difícil porque a gente já pegou os galinha morta e quando não perdeu, ganhou no sufoco. Carlos, na 25ª rodada, o Ceará pega o Vila fora, tá? Peia. Vila do nosso Guto Ferreira, conhecido nosso. Aí depois pega o Sport em casa. Quem? O Sport em casa. Dá para empatar. O Sport também não joga essas coisas todas, né? Aí eu diria que é o clássico da decepção, as duas maiores decepções do campeonato, Ceará e Sport. Aí você vem aqui, Carlinhos, vai jogar fora contra o Atlético de Goiás, que é osso duro de roer. Peia. Aí a gente volta, Carlinhos, pega o Novo Horizontino em casa. É outro osso duro de roer, Carlinhos. Peia ou empate. Aí a gente vai... É difícil, cara. Difícil. Na 30ª rodada, a gente joga fora contra o Operário. Eu estou dando aqui as 5 próximas rodadas do Ceará. São 3 jogos fora, 2 jogos em casa. Os 2 jogos em casa, Novo Horizontino e Sport. Dificílimo. E fora contra Atlético de Goiás, Operário e Vila Nova. Carlinhos, eu vejo o risco da gente voltar sem nenhum ponto, Carlinhos, dessa quinto aí de jogos. Apesar do Ceará tá conseguindo pontuar melhor fora do que em casa. Ele já conseguiu umas pontuaçãozinhas fora, mas não é confiável, cara. Vila Nova, Carlinhos, Vila Nova tá brigando para subir. O Atlético de Goiás, Carlinhos, está em 11º lugar, mas ele está a apenas 2 pontos. É aí que vem um grosso, meu irmão. Se a gente não... colocado, a gente está penando com a pessoal lá de trás, tu imagina quando vier o grosso, meu irmão. Né? E o Operário é G7, tem 35 pontos também. Os 3 times que a gente vai enfrentar fora de casa são 3 times que brigam hoje diretamente por G6, Carlinhos. E o Ceará, Carlos, aqui embaixo, eu estou olhando aqui agora, mesmo com a vitória, o Ceará continuou em 16º lugar. Não subiu nada. E pode voltar, porque o time do Avaí vai pegar a Ponte Preta, meu irmão. E pronto. E aí, Carlos, é difícil, porque o Ceará com 28, aí se o Náutico ganha já vai para 33, já bota 5 na frente.
Se o Botafogo de Ribeirão ganha, já bota também 6 na frente. O São Bernardo bota 6 na frente. Aí, Carlos, a gente, além da dificuldade de ter que tirar 5, 6 pontos de quem está na frente da gente, a gente tem que torcer também para quem está à frente e perdendo, né? Não é só a gente pontuar, é a gente pontuar e torcer para quem está na frente não ir pontuando, senão não adianta. Cada rodada é um passo para frente e um passinho para trás. Vai ser isso, vai ser esse looping aí, olha. Entendeu? É por isso que eu não tenho. Olha, eu te juro, se for para apostar, se eu tivesse dinheiro para apostar, eu não ia perder meu dinheiro, não. Apostar que o Ceará caía. Não é o que eu estou querendo, não. É a minha razão versus coração. Tomara que eu esteja errado, que meu coração esteja certo. Porque o coração nunca quer o mal do clube. Nem a razão. Só que a razão, ela tem. Como é que se dá? Me ajuda aí. A razão é a razão. Já está falando com. Não fala com o coração, ela fala com a coerência. Olha, o Reinaldo diz o seguinte: o que, afinal, impede o conselho a agir? Eu vou trazer essa pergunta para ti, viu, Selmin? O que, afinal, impede o conselho a agir? Existe algum receio em relação às consequências de uma eventual destituição? Há interesses envolvidos ou possíveis trocas de favores que explicam esse pós? Eu fico na segunda opção. Eu acho que troca de favor há. Eu acho que há interesse. Tá? Eu acho que há interesse claro. E também acho que há um corporativismo aí que é inexplicável. Porque eu sou teu amigo, Carlos. Quero bem a você pra caramba, demais. Acho você um grande alvinegro. Mas não podemos misturar as coisas. Se você estivesse no Ceará fazendo isso aí, eu estava todo dia falando mal de ti aqui na internet, porque não tem que falar de bom. Claro. Eu ia estar dizendo, Carlos, pelo amor de Deus, sai daí, mas tu está fazendo o quê? Tu está acabando o time, tu é incompetente, porque uma coisa é ser seu amigo, outra coisa é o cegar para o que você está fazendo. É isso que está acontecendo com o Conselho. O Conselho é conivente. Digo mais, hein? Digo mais. Você, conselheiro que não age, você, além de ser omisso, você é tão culpado quanto o senhor João Paulo. Não é menos nem mais, é igual. Perfeito. Perfeito, igual. A sua omissão, ela causa no Ceará o que está causando hoje. Pode ter certeza disso. Esse negócio de eu vou lavar as mãos e deixar ele resolver, não. Você tem a obrigação de resolver. Você tem a obrigação de resolver. Olha, o Adail Matos membro, vai para a tela. Boa noite, Carlos. Eu nunca vi um time tão medíocre como esse que está aí, pseudo-diretoria. Mostrou, se não cairmos, será Deus nos acuda. Onde está o Conselho Deliberativo? Dormindo em berço esplêndido. Eu acho, e eu digo o seguinte, para o Ceará não cair, tem que passar um cometa de Halley aí, sabe? Inesperadamente. Aqueles que não há previsão de chegada, não. Ele chegou de uma vez, bateu e mudou o curso. Porque o rumo do Ceará aí, infelizmente, sabe, é como cachoeira água abaixo. É difícil mudar esse curso se não houver algo diferente. E digo mais, tá? O Ceará vendeu o Júlio para pagar salários. Se fosse para colocar em dia, eu até ia ficar mais tranquilo, mas não é para colocar em dia não, viu, Carlinhos? Tem gente aí... Rapaz, tem gente aí... O que estão dizendo aqui que eu estou dizendo que queria a volta do Robson de Castro? Aí o camarada tem 2 pinicos, não tem duas orelhas, não. Eu falo bife de caçarolinha e ele fala... porque ele pegou o contexto, ele pegou o contexto quando tu comparou um com o outro, entendeu? Porque não dá para comparar. O presidente atual é tão medíocre que o Robson na frente dele é muito mais presidente. Para quem achava que não podia piorar, piorou. Agora, por aí, por exemplo, serve para o Ceará, na minha concepção? Não. É verdade. É isso. Falta 5 minutos. Pessoal, pode fazer live Pix. Se inscreva no canal do Selmo, se inscreva no canal do Resenhando. Vamos botar essa live, vamos compartilhar. Vai lá, Selminho. Selmo Camargo, tá? E o Selmo Cast FC. Tá bom? E se for cagar, usa Chocô, macho, velho, viu? Vai matar a mulher de Caatinga, não. Usa Chocô. E se a doutora também for no banheiro, deixa Chocô para ela. Você vai ficar morto de feliz, viu?
A bichinha vai sair mais cheirosinha, toda bonitinha, e você também, bicho. Pois tá bom de doar uma caixa de chocô lá pro Ceará, porque o que esses caras fazem de cagada, meu irmão, não tá no gibi, viu? Uma caixa lá não resolve, não. Resolve, lá tem que ser um caminhão de chocô borrifado todo dia. Deixa eu mandar, rapaz. A gente vai acabar esquecendo de mandar os parabéns pro grande Zé Humberto, que tá aniversariando amanhã, rapaz. Grande Zé Humberto. Não chamou a gente pro churrasco, tá? Não, o bicho é traíra. Subiu a serra. Aí deve matar um pato da manhã, um carneiro, alguma coisa. E nós, Carlinhos, ó. Bora ver se ele desce pelo menos com os mimos, né, pra gente. Não, eu não recebo mimo, não. Eu só sirvo para ele quando ele não pode fazer a live, que ele liga para mim. Aí ele lembra que eu existo. Ele tava sentindo falta do Desejos Ocultos, que não lembrou do aniversário dele, ó. O Desejos Ocultos é bem fácil mandar para lá. O Gigito Quevara, o Desejos Ocultos. É porque se mandar, a dona Luciana devolve ele da serra para cá. E mandar um alô também para o grande Aguiar Júnior, que fez o programa lá com ele, disse que ia assistir a nossa live. Um abraço para você, Aguiar. Se vocês quiserem ver a live da Voz do Mais Querido, é só acessar lá o como é o nome? Rapaz, tô ficando velho, viu? Active tá lá. Active Brasil tá lá, vai lá, assiste a live de hoje à tarde, viu? Dá uma audiência lá aos nossos amigos. Carlinhos, o Zé Humberto é um cara, falando sério agora, que a gente tem que reverenciar. É um cidadão de bem, um homem culto, apaixonado pelo Ceará. Um dos grandes presentes que o YouTube me deu foi a amizade do Zé Humberto. Eu fico muito lisonjeado quando vejo ele tecendo algum comentário positivo sobre a minha pessoa. Eu quero muito bem a ele, me sinto honrado em ouvir ele dizer que hoje me tem no rol dos amigos dele. Eu quero muito bem a ele, quero que Deus abençoe muito ele, principalmente agora nesse novo ano, né? E que seja um ano que o Ceará faça menos raiva o velhinho, porque o velhinho já está velho, macho. Pode passar apuros, não. Ó, eu estou me poupando de assistir jogo do Ceará. Eu 55, estou me poupando. Hoje, quando eu soube que tinha um bolo lá na casa da minha irmã, e que as primas iam para lá, eu digo, eu estou dentro. Mas o jogo, não, depois o Carlinhos assiste o jogo e fala do jogo, eu vou falar da gestão. Coisa maravilhosa, Carlinhos. Foi maravilhoso, foi de Deus hoje. Foi. Vamos fazer mais. Quando eu olhei que estava 1-0, eu disse, fiz certo, vim comer o bolo. Olha, o Carlos Rodrigues diz o seguinte: todos Fortaleza, mas tenho o maior respeito por você, Carlos Alberto, e pelo Selmo Camargo. Gente boa, vocês. Vocês colocam o ser humano além. Vocês colocam o ser humano além de um time ou de qualquer coisa. Parabéns pela live. Obrigado, meu irmão. Obrigado, gente. É desse tipo de torcedor, independente da bandeira que defende, né, que a gente quer a nossa live, né, Selmo? Sim, sim. O torcedor tem que entender que o João Paulo realmente é o laranja do Robson. E a gente não tem dúvida disso. Tá? Mas vou achar ruim, Meu amigo, é a minha opinião. E a minha opinião eu não mudo. Tá? Eu não mudo a minha opinião. Ele tem mostrado ao longo dos anos isso, né, Carlos? Para nós, para o torcedor. Tá? E a gente faz aqui, Carlos, eu quero também agradecer essa parceria que nós temos já há muito tempo, porque há muito tempo a gente... nós nunca entramos numa live, você sabe muito bem disso. Nós nunca entramos numa live e combinamos antes o que a gente vai falar na live. Nunca. Não. Nós nunca entramos numa live e dissemos assim, Selmo, você não pode falar sobre isso, não falar sobre isso não, porque pode ter um problema. E nem tem pauta. Nosso entrosamento... Nunca. Perfeito. Nunca. Né, nunca. A gente entra com a razão. Só a razão. E é por isso que eu digo, essa semana até eu fiz um vídeo falando, o amor não pode ser maior do que a razão. Quando você bota o amor na frente da razão, você justifica coisas inexplicáveis, como essa venda desse menino para pagar salário. Carlinhos, isso prova que não tem dinheiro mais nem de onde tirar. Aí todo mês vai vender um. E outra, há 10 dias atrás, 15 dias atrás, João Paulo deu uma entrevista dizendo que recebeu uma proposta para o Júlio que não ia vender porque a proposta era piada. E depois ele fez essa piada, a verdade. Aconteceu. Quer dizer, nem a palavra dele, ele não consegue cumprir o que disse 10 dias atrás. Credibilidade zero, meu irmão. Torcedor vai confiar. Torcedor não confia num presidente desse, vai confiar no restante que está lá?
Rapaz, tá difícil. A situação do Ceará é muito difícil. Né? Uma vitória em cima de um dos piores times da Série B que vai iludir a gente aqui do Resenhando e do canal do Selmo Camargo, certo? Eu tive que perder as estribeiras no começo da live porque o sangue sobe, meu irmão. E não dá para você aguentar o time. Porque eu fico, Selminho, quando eu assisto o jogo do Ceará, sabe? É tipo uma esponja, sabe? Eu fico amortecendo a raiva, vendo. Fica raiva toda hora. Raiva, jogador erra, raiva. Goleiro mesmo. E tu viu o gol que o Ceará levou, Selminho? Eu vi o pênalti que ele cometeu. Coisa ridícula, cara. Aí fica acumulando, certo? Que a esponja quando termina o jogo tá inchada. Aí quando eu abro a live, eu pego a esponja e espremo a esponja com tanta raiva durante o jogo. É um desabafo do torcedor, cara. Não tem como. Oi, Selminho. Não tem rumo. E não tem muito o que a gente fazer, gente. É daí para pior. Ou esse mês venderam o Júlio para pagar salário. Mês que vem pode ser o Melk. Não, a pergunta que não quer calar. Será que vamos ter que vender um jogador a cada mês para ir colocando o salário em dia? Que gestão é essa, meu irmão? E ano que vem, como é que vai ser? Me diga aí, vá. Como é que vai ser no ano que vem? Uma Série B de novo, sem credibilidade, sem nada. Carlinhos, vai chegar o tempo. Eu vou profetizar aqui. Sem esquecer dos passivos que essa gangue, essa quadrilha, acumulou durante os anos que estão no Ceará, meu irmão. Carlos, nós vamos virar o ano. Eu estou falando isso para você porque eu tenho conversado muito com pessoas ligadas à parte financeira. A gente tem uma estimativa de que o Ceará termina esse ano, Carlinhos, com um passivo de mais de 400 milhões. Ou seja, ele já começa com 400 milhões de dívida e tendo que já fazer também uma previsão de orçamento do ano que vem. Esse ano fizeram um orçamento de 170 milhões aproximadamente. O ano que vem vai ser 40 milhões a previsão orçamentária, não duvide não. Mas fizeram uma folha de 2,5 milhões. O Ceará se apequinou, meu irmão. Carlinhos, mas fizeram, Carlinhos, um orçamento de 170 milhões e em abril acabou o dinheiro. Gastaram esse dinheiro todo como? Porque desde abril que tem salários atrasados. Deixa eu ir mais longe aí, Selminho. No ano passado, o orçamento foi quanto? 170, não foi? 220. 220. E o que aconteceu? O Ceará, além dos 220, ainda gastou 80. 180 emprestado. Pegou mais 180 emprestado. E cadê? E aí você se pergunta, tá, tudo bem, cadê os ativos, então? Cadê as reformas? Não tem ativo e não tem reforma. Então, esse dinheiro foi para onde? Não comprou ninguém, Carlos. Inexplicável, gente. Pagando juros, Carlos. Pagando juros. Ei, Carlos. Eu queria ter dinheiro para emprestar ao Ceará, ó, cara. Eu precisava trabalhar mais, é uma aposentadoria, meu irmão. Nossa Senhora, não tem dúvida. Tá? É complicado demais. Ó, o torcedor tem que ter uma consciência muito, muito grande. O Ceará, ele secou a cacimba. Não tem mais água. Não tem mais água. Daqui para frente, é vender um jogador por mês para pagar as contas e terminar o ano. Vai vender o ônibus, vai empenhar o CT. É isso que eles vão fazer. Se já não tiver, Carlinhos, se já não tiver ações que possam levar a isso, porque está cheio de processo na justiça, Carlinhos. Há 15 dias atrás, houve uma execução de 187 mil reais, não sei se você ficou sabendo, de um ultrassom que eles alugaram, o ultrassom usaram e não pagaram. São os velhacos, meu irmão. 187 mil. E são muitas ações, gente. É porque se a gente for falar de ação contra o Ceará aqui, não é brincadeira, não. Aí é live para 1 hora de novo. Tadeu, o Conselho deveria ter convocado reunião, não vai convocar. O Conselho está lá, agarrado nos ovos do João Paulo e do Robson, rapaz. São coniventes. O Conselho não reúne, não convoca nem para eleger o primeiro vice-presidente. Imagina para discutir a situação do Ceará. Agora, se cair, o nosso departamento de futebol já está pronto, que é aquele pessoal lá do Tirol, né? Já está pronto. Se cair, já tem, precisa nem mudar, não. Agora é o seguinte, Carlos. A teoria que eu achava uma teoria... Olha isso, Selminho. É o grande Matheus Negrão Neri, gente boa pra caramba. Tá? Me acompanha há muito tempo. Obrigado, meu irmãozinho, pela deferência.
Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro doutor Edson Costa, rapaz. Doutor Edson Costa, uma das maiores autoridades nas eleições desse ano de 2026 no Brasil, hein? Grande abraço para você, meu irmãozinho. Abraço no Bernardinho aí em Brasília. Só tem um defeito, sabe? É torcedor do Fortaleza. Mas eu quero um bem danado. O Márcio Forte, nessa história toda, ele é o maior cúmplice do JP. É por isso que eu disse. Essa frase que eu disse aqui é de um conselheiro que a gente conversa, sempre eu não vou falar o nome. Para mim, esse Márcio Forte é mais culpado do que o João Paulo, porque ele tem o poder da caneta. Ô, Carlinhos, conselho deliberativo. O termo deliberativo vem daquele que delibera. Aquele que delibera, aquele que autoriza. E para autorizar, tem que analisar. Conselho deliberativo é aquele que analisa e delibera sobre. É simples o português. E o Conselho Deliberativo do Ceará, ele não delibera sobre nada, porque nada é colocado a ele para ser examinado, Carlinhos. Então, o presidente do Conselho, ele é conivente. É por isso que eu digo, ele é tão conivente, tão culpado quanto o presidente. A omissão dele é como se fosse um crime, rapaz. Boa noite, estão quebrando o Ceará e são obrigados a vender para tentar minimizar a dívida que eles aumentaram. Lenine Barbosa. Muito torcedor diz que o Ceará não cai, e por conta da camisa, que é pesada. Mas eu queria ver mais a possibilidade de a gente acreditar, porque a realidade de acreditar do que imaginar no peso da camisa, né, Carlinhos? A gente tinha que ter coisa mais palpável para poder... olha, para que camisa mais pesada do que a do Santa Cruz, cara? Camisa pesada como do Figueirense, do próprio Paraná, que nos anos 80 frequentava muito, era time de Série A, time do Clube dos 13. É o quê, Salminho? Santa Cruz não é menor do que o Ceará, não. Não. Santa Cruz é time do nível do Ceará, de torcida e tudo. Olha onde é que está o Santa Cruz hoje. Agora, veja bem, você tem um presidente cheio de perspectivas negativas e de erros administrativos. Você vai no Conselho Deliberativo, mostra o Conselho Deliberativo por A mais B. Não é só apontando, não, Carlinhos. É apontando, tipificando, é falando sobre as causas, quem está causando e tudo. E o presidente do Conselho recebe um pedido de impeachment, mas o que era para ele fazer, Carlinhos? Pelo menos colocar para ser analisado. O cara vai em gaveta do que é o quê? Ô, Márcio, qual o seu interesse, se não for o Ceará grande, um Ceará campeão, um Ceará brigando ali nas cabeças dos campeonatos que disputam, qual é o seu interesse, então, de você estar no Ceará apoiando e protegendo essa turminha? Me diga. Tem menos hombridade para responder ao torcedor? Dizem que no Conselho tem gente lá que nem torcedor do Ceará é, mano. É uma vergonha. Concordo. É vergonha. Tem torcedor do Fluminense lá do Ceará, tem torcedor de outros times do Ceará, é vergonha, cara. Cara, na época do estatuto, veio gente, mulher grávida, que sabia nem onde era sede, sabia nem o que é que estava votando. Veio gente de cadeira de roda, cara. Não lembra, não? Veio gente com soro, o pai de um aí veio com soro, com um cabo com soro, segurando o soro, pobrezinho do idoso. Isso é uma vergonha para defender né, os interesses deles, que não é só o clube, é outras coisas, outras coisitas. Quando eu falo coisitas, imagine aí, que seja. É triste. São uns canalha, cara. Olha, eu começo a lembrar, eu começo a me estressar, sabe? Eu tenho que parar com isso. Eu já tava tão light, sabe, cara? Eu tava tão bem. Eu não posso, a minha saúde não pode. Calma, isso não vale a pena, não. Os caras estão cada vez mais cheios de empresa, mais abrindo empresa, aumentando o pool de empresa, cada um lá todo rindo, tomando uísque, e o pobre do torcedor sofrendo e a gente aqui morrendo no coração. Vai pra lá, meu irmão. Tu sabe o que é que tu tem que fazer? É comer o teu pratinho lá na Argentina, tá? É. Só tem que tomar cuidado. O pratinho... É emboscada. O teu cubinho dentro. Ai, meu Deus do céu. Ó, de todo jeito, eu nem digo por onde eu ando, nem com quem eu ando, tá?
Não brinca não, meu irmão. Não brinca não. Não brinca não. Selmin, vamos se despedir. Vamos ter uma boa noite final, meu irmão. Muito, muito show a live. Pena que a gente não pode levar mais, a gente tem compromisso. Mas pode abrir na semana aqui, de repente faz outra collab aqui na semana para falar do dia a dia do Ceará. Porque tá merecendo, a gente traz o Alisson, faz todo mundo junto. Hoje nem o Hermeto apareceu. É porque é o seguinte, ó. Nós temos que entender que a pior notícia do Ceará é a próxima. A próxima. Não é verdade? E aí aquelas coisas, esperar, Carlinhos. Essa vitória é uma vitória que é importante pelos 3 pontos, mas eu não faço festa. Eu vou esperar esses 5 jogos que tem pela frente aí, Carlos, que, ao meu ver, e quero estar errado, vou torcer muito para estar errado, tá? Ao meu ver, serão jogos assim tenebrosos para nós, porque nós não temos time que nos dê nenhuma perspectiva. E aí eu não sou menino, né? Eu já não tenho mais nem idade para ser menino ou me iludir com coisas pequenas. Eu gosto de me iludir com coisas grandes. E está difícil até encontrar coisa para eu me iludir. Entendeu? Então, estou procurando nas coisas mais simples, que é viver perto da família, brincar com a minha cachorra. Na hora do jogo, eu estou começando a encontrar outras coisas para fazer, Carlinhos, por incrível que pareça, sabe? Eu acho que nesses meus 55 anos de vida, dos 48 que eu acompanho o Ceará, é a primeira vez que passa 2 jogos do Ceará sem eu assistir. Sábado passado, do casamento da Mariane. Tá bem você, viu? Eu queria ter... Hoje, lá da minha irmã. Eu acho que na vida foi as 2 únicas vezes que eu não assisti jogo do Ceará, e eu te confesso, Carlinhos. Tá perdendo muita coisa não, meu irmão. Eu tive vontade de assistir. Viu? Então, quero mandar um abraço a vocês que acompanham a nossa live. Uma honra sempre estar com você, Carlinhos. Hoje, no collab dos 2 canais, deu certo. Fiquei muito feliz. Abraço a todos vocês que curtem o trabalho da gente. É só não usar o OBS que dá certo. As outras 2 vezes, meu irmão, melei a vara. Aquela do Elpidio e a última que eu fiquei devendo, meu irmão. E eu falando, um abraço pro Selmin, tá sendo transmitido ao vivo. Aí depois, quando eu fui ver, eu falei, meu Deus do céu. Não, eu liguei lá dizendo assim, o Carlos Alberto, eu fui pra tua live e não tava passando. O Carlos Alberto dizendo que tava fazendo a live no teu canal e não tava passando, eu não entendi nada. Eu disse, nem eu. Um abraço, Selmin. Abraço. Não, o cara tá falando aqui do mexicano. Deixa eu mandar um abraço pro mexicano. Grande mexicano. Mexicano tem que se cuidar, meu irmão. O mexicano é muito sanguíneo. Calma, mexicano. Tem abraço do Thiago José também, torcedor do esporte, está sempre aqui com a gente. Um abraço, Thiago. É gente boa, né? Eu só sei de uma coisa, viu, Carlinhos? O Nordeste, por incrível que pareça, torcedor do esporte, do Vitória, do Bahia, até torcedor do Fortaleza, que segue o meu canal, diz, cara, estou torcendo muito para o Ceará não cair. Porque realmente, Carlos, é um peso gigantesco negativo para o futebol nordestino na queda do Ceará. Mas o que eu vejo, tá? O último comentário aqui. Eu não vejo perspectiva nem da diretoria, nem do treinador e nem do próprio jogadores. Eu não vejo perspectiva nenhuma. Eu vejo um time desorganizado, um time que falta tecnicamente. Eu concordo com o que você falou. Tem time horroroso tecnicamente que tem um padrão. O Ceará não consegue nem dar padrão. O Daniel não consegue nem dar o mínimo padrão, nem defensivo. Se tivesse um padrão defensivo, que é aquele time que se fechasse para jogar por uma bola, era um padrão. Era ridículo o padrão? Mas tinha um padrão. A gente não tem, gente. Os caras chegam na nossa defesa igual faca e melancia. O Ceará ataca desorganizado, o Ceará ataca na base do bambo. A tática do Paulista carrega, é o que é a palavra que ele usa mais, e chutão para alguém cabecear, para algum cair nas costas do zagueiro e tentar fazer o gol. É a tática, é ridículo. Se for para fazer isso, eu vou para a beira do campo. Também, de graça. E se você pegar o histórico dos jogadores que estão hoje no Ceará jogando, são jogadores de nível de Série C mesmo. C. A base deles... Pior... Desculpa, Selmin. Pior que se a gente cai, ele faz um de Série D. É sempre assim, a gente joga Série A com time de Série B. A gente joga Série B com time de Série C. Eles são ridículos, esses caras, meu. Não acredita que eu vi hoje torcedor do Ceará dizer assim, rapaz, pensando no lado positivo de cair para a Série C, a gente vai ser campeão da Série C. Quem é que disse isso? Aí dentro. Esse é o tipo de torcedor que adora uma estrela de Série B, Série C. E eu vou te dar um exemplo. Nosso rival teve lá 15 anos, nunca ganhou uma Série C. Vocês estão pensando que é fácil? Meu amigo.
Ô, Vanta. Eu acho ruim Estrela Série B, mas ainda de Série C, meu irmão. Série B já é uma vergonha. Ah, cara, se tu não quer ser campeão, não quero, claro. A gente tem que torcer pro time ser campeão em qualquer competição que disputar. Agora, fazer disso uma glória, o maior... Não, peraí, vamos com calma. É isso, Selmin. Vamos embora? Au revoir. Au revoir. Um abraço, Selmin. Valeu, torcedor. Fui. A gente se vê por aí, viu? Fui. Valeu, obrigado, Selmin. Passa, bebê. Usa Chocô que passa, bebê. Chocô. Leva Chocô que passa. Um abraço. Aí. Mostra mais perto da câmera aí, Selmin. Rapaz, esse aqui é padrão. Esse aqui é campeão de tempo, hein? Ei, deve ser bem cheiroso, né? Para poder... Então vou mandar, tô devendo a você também, tô devendo o Zé Alberto, tô devendo ao grande Aguiar Júnior. Ali, um abraço pro Aguiar também, né, cara? Gente finíssima. Ó, bem rapidinho, antes de ir embora, Davi Gonzaga, o seu Salles, o seu Daniel, o Mariel Pereira, o pessoal aqui, o Michel, o pessoal aqui, o grande Cabadeiro Ramires, pessoal aqui do grupo do Poderoso Vozão. Vamos mudar esse nome aqui, Poderoso Vozão, que tá difícil da gente ser poderoso, mas tá dando certo. Valeu, gente. Valeu, Savinho, um abraço. Fui. Tchau. Campanha Acelera Primos 22 anos. 22 anos de história. Serão 22 prêmios sorteados mensalmente. 10 vales compras de 5 mil ou TV equivalente. 10 motos e 2 carros 0 quilômetro. Será um ano de campanha para você concorrer. A cada R$500 em compras, ganhe um cupom cumulativo. Quanto mais você comprar, mais chance tem de ganhar. Acelera Primos 22 anos. Participe e ganhe.